Oi, pessoal, estamos aqui para mais um Papo Pet com o Dr. Pet e hoje a gente vai falar sobre zoonoses. É muito importante para você, tutor, conhecer as zoonoses para você prevenir e tratar caso aconteça. Agora a gente vai focar muito na prevenção e para isso a gente vai conversar com especialistas e também com influenciador. Eu quero apresentar para vocês agora os convidados, começando com Estevão. Perfeito, muito obrigado. Eu sou Estevão Hoppe, sou médico veterinário, parasitologista, professor de enfermidades parasitárias e zoonoses da Unesp e estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo. Zanki. Meu nome é Zanki, eu sou influenciador e criador de conteúdo. Alguns dizem conteúdo, porque eu sou pai de pet do Gudan e da Blanche, os dois huskies. E futuramente, aí no futuro bem próximo, pai da Olivia também, uma pequena menininha. Prazer estar aqui, bacana, viu? Bem-vindo. Daniel. Muito bom estar aqui com vocês três. Eu sou Daniel Becker, pediatra e sanitarista e também influenciador, né, já que a gente hoje trabalha muito nas redes sociais. Para começar, eu gostaria de explicar um pouquinho o conceito de zoeia. E aí eu queria saber exatamente o que é, de forma resumida, na visão de vocês. Perfeito. Zoeia é um conceito relativamente novo e se a gente for pensar no significado da palavra, seria o exato oposto à zoonose. Então, se zoonose é uma doença transmitida por animais, zoeia seria saúde transmitida por animais. A gente nota que o benefício de você ter um cão é muito mais do que só uma companhia. Existem benefícios diretos para a saúde relacionados a essa interação entre humano e animal. Ah, que bacana. E Daniel, e não são só os benefícios físicos, podem ser outros benefícios também. Os animais, eles têm benefícios imunitários, né, que o Estevão estaria focando especialmente nisso, quer dizer, eles aumentam a nossa imunidade e mais do que aumentar nossas defesas, eles equilibram a nossa imunidade. Então, eles também evitam alergias. A melhor forma de você evitar alergia, por exemplo, a gato e cachorro, pelos e caspas, etc., é fazendo um contato precoce, desde a gravidez com os animais. Eles melhoram o nosso microbioma, que é um ambiente bacteriano que vive no nosso intestino, porque o cão representa o gato, ou o peixinho, né, mas especialmente o cachorro, representa amizade, lealdade, amor, afeto. Ela interage, ela traz amiguinhos, amigos ficam atraídos pelo cão, então ela também ela desenvolve habilidades sociais com os amigos, ela entende mais do amor, ela entende mais do que é a amizade, e ela desenvolve uma habilidade muito importante para o resto da vida dela, que é a habilidade de cuidar, de ser responsável por um ser vivo, né? Então são benefícios incríveis e múltiplos que a criança, especialmente a criança, recebe da interação com os animais. Fantástico, obrigado. E Zanki, você já sabia disso? Menino, vou criar minha filha tal qual o Mowgli, porque agora é muita coisa, né? São muitos benefícios e inclusive eu tô aqui hoje na posição de aprendiz, né? Porque vai ser a minha primeira filha que tá chegando e eu tô com muitas dúvidas e vou sanar aqui hoje, eu tenho certeza. E você conhecia esse conceito? Eu não conhecia, inclusive achei muito interessante até o fato de saber que zoeia envolve não só a relação do ser humano com o animal, mas com a natureza em si. Bem legal. Muito bacana, né? E acho que cada vez mais a gente está se afastando da natureza e a gente acha que a natureza é só perigosa, embora existem perigos, né? E a gente vai vivendo cada vez mais em ambientes parecidos com um laboratório e achando que a saúde psicológica e fisiológica, né, vem daí e claramente está errado. Mas antes da gente trazer os animais para conviver com a gente e lidar com a natureza sem preocupação nenhuma, é importante a gente entender que também traz riscos. E o mais importante é não deixar de curtir a natureza, mas sim se proteger dos riscos, conhecer os riscos, saber lidar com os problemas. Então, eu quis começar com esse conceito, mas a gente precisa falar das zoonoses também, né? E são várias, então a gente tem que tomar determinados cuidados. Concorda? O que você tem a dizer?
A gente mudou muito recentemente a nossa interação com animais, né? Há algum tempo, o cachorro ficava da porta da casa para fora. O gato era aquele que recebia comidinha do lado de fora da casa, não tinha interação nenhuma. Hoje em dia, o nosso gato deixa a gente ocupar a mesma casa que ele, porque é muito generoso. Os cães, eles nos recebem com todo afeto e carinho, e a gente até esquece quem é criança, quem é cachorro, trata todo mundo igual. E essa proximidade, obviamente, é muito benéfica, mas os patógenos que estão relacionados a esses animais podem se beneficiar disso também. Então, é bom ter cachorro, é bom ter gato, é bom ter pet, mas a gente precisa ter certeza que a saúde dele está em dia para ter certeza que a nossa também vai ficar em dia. Muito bacana. E vamos começar falando de algumas dessas zoonoses. A gente poderia começar com a toxocariose, explicar o que é e como prevenir? É uma doença legal por ser muito comum. E eu acho que a gente tem, inclusive, aqui entre nós, um testemunho muito próximo disso, não é? Exatamente. Na verdade, antes disso, eu queria fazer uma pergunta muito pessoal. O que é zoonose? Que bacana que você perguntou, né? Então, as zoonoses são as doenças que a gente pode pegar dos animais e a gente também pode transmitir para os animais. Então, isso acontece com uma certa frequência e a gente tem que tomar determinados cuidados quando a gente está convivendo próximo a eles. Agora ficou claro. Tem algum caso que aconteceu com você sobre toxocariose? Então, na verdade, Alexandre, quando eu peguei o Gudanzinho, o que acontece? A época que o Gudanzinho veio para minha família, eu não entendia muito sobre cães, né? Eu não entendia muito sobre criadores, então eu mal sabia como procurar um criador e eu sou apaixonado pela raça, pelos huskies, e eu encontrei o Gudan, né? Mas eu não sabia da qualidade daquele criador. E mesmo assim, o Gudan veio para minha casa e ele veio muito amuado, muito tristinho, sabe? Meio abatido. Aí Ele veio com quantos meses? ele veio com quase 60 dias. Ele veio com 55 dias por aí. E quando ele chegou todo abatido, eu comprei um vermífugo para ele, dei para ele. E menino, a quantidade de verme que saiu desse cachorro não estava escrito. Eu nunca tinha visto essa quantidade de verme. Um trenzinho assim, ó, fino, meio esbranquiçado. Eu acho que esse foi o caso mais severo. Ele tinha comido o macarrão e tinha saído o macarrão pelas fezes. Por tudo. Saía por cima, por baixo, pelos lados. Esse cachorro explodia verme pra tudo quanto é lado. E eu falei, gente, eu fiquei até com um pouco de receio dele não aguentar esse processo. Foi um processo, assim, complexo. Foi bem, como é que eu posso dizer? Sofrido, né? Sofrido, isso. Exatamente. Mas ele, obviamente, aguentou firme e forte e hoje tá aí, fazendo bagunça todos os dias. E é interessante, né, Estevão, que a toxocariose, ela é transmitida durante a gravidez da cadela, né? O bicho pega a gravidez, a toxocariose ainda no útero, né? Os cães podem se infectar ainda durante a vida em útero, e aqueles que não adquirem dessa forma podem depois pegar nos primeiros dias de lactação. Então, é quase garantido, se a gente não tiver um manejo sanitário adequado da cadela durante a prenhez, a gente vai ter um filhotinho infectado por toxocara. E aí que está o grande problema, né? Porque o filhotinho é justamente o que a gente mantém mais próximo do nosso convívio. São fofos, a gente quer abraçar, a gente quer passar no rosto, a gente quer beijar, o verme adora. E quais são os riscos que a gente tem para os humanos dessa doença? A toxocariose, raramente ela vai provocar formas graves, né? A forma mais grave, a gente estava conversando aqui com o Estevão, é a forma ocular, onde esse verme é absorvido, ele pode infectar as mucosas, ele pode infectar órgãos, vísceras internas, né? E provocar uma doença chamada larva migrans visceral, né? E uma das formas, digamos, mais graves é a ocular. Inclusive, ele pode ficar visível ali no exame ocular. Mas são formas bastante graves e mais raras. Mais raras. Agora, se não tratar, pode levar cegueira? Pode levar cegueira. Pode levar cegueira. Pode levar cegueira. Tá, então Nossa, é super sério, então. Então, né, mesmo alguma coisa que não acontece com tanta frequência... Você conhece algum caso, Estevão? Vale muito a pena da gente pensar no caso dos cães, que, claro, uma situação igual do Gudan, que tomou o vermífugo e eliminou um monte de verme, todo mundo vai prestar atenção, são vermes grandes. Mas na maior parte das vezes, o animal não vai ter grandes manifestações clínicas. Ele está aparentemente saudável,
né? E a gente confia que está saudável. E aí que está um dos problemas desse verme. Os ovinhos do Toxocara, eles têm a superfície irregular e ela é adesiva. Ela é capaz de se grudar às superfícies com muita facilidade. Imaginem um cachorro ou um gato cheio de pelo e cada um daqueles pelos cheios de ovos de Toxocara, né? Isso passa a ser um grande problema, porque a hora que a gente aproxima esse animal da gente, é quando a gente acaba Esfrega ingerindo no rosto, esses dá ovos beijinho. dele e Estevam, tudo mais. eu fiquei curioso sobre falar depois o que acontece quando elimina os vermes. Se durante a infecção intestinal normal a gente já tem a eliminação de ovos, quando elimina, a contaminação ambiental com esses ovos fica ainda mais séria, né? Então não dá para pensar em ter um cachorro ou ter um gato sem pensar em higiene ambiental, limpeza todos os dias direitinho, caixa de areia do gato todos os dias, o local onde o cachorro usa para as necessidades dele, fazer a limpeza com produtos adequados para limpeza de cães, não é qualquer produto que é próprio para isso, e assim a gente não tem o risco. No caso, quando os cães utilizam, por exemplo, a grama como sanitário, isso se dissipa? Existe limpar a grama? A gente tem uma vantagem, esses ovos não são imortais. Ah, isso né? é uma coisa boa. Uma hora eles vão maravilha. desaparecer. Mas a gente precisa sempre lembrar, foi brincar na grama, teve aquilo lá, lavou bem a mão, não tem problema nenhum. Ah, é né? verdade. Saiu para passear com os cães. Gato menos frequente, o gato ele não é muito propenso a passear com humanos, ele prefere se conduzir sozinho. Mas saiu para brincar com o cachorro, ele rolou, lava bem as mãos, às vezes dá um banho no cachorro, dependendo do grau de intensidade da diversão, tá todo mundo bem depois disso. Importante a gente pensar nisso, gente, porque, veja bem, criança, especialmente bebê, rola na grama, engatinha na grama, bota a mão na boca direto. É impossível você controlar um bebê Isso é e verdade. botar a mão na boca. Faz parte do desenvolvimento dele. A partir de 4 meses, ele vai passar o dia com a mão na boca, pegar tudo, botar na boca. A boca é a porta de entrada para o mundo. Então, gente, prevenção é desparasitar o cachorro, é tratar o cachorro. Não tem outra forma eficaz de prevenção a não ser essa. Porque ficar tentando lavar a mão do bebê de 5 em 5 minutos não vai conseguir. Não tem como. Né? Não pisar na grama não vai conseguir. Então, o ideal realmente é a gente cuidar do cachorro e do gato para que a gente minimize os riscos de infecção. Agora, mesmo se a gente conseguisse, né, controlar de forma obsessiva, compulsiva, para a criança não colocar a mão na boca, né, e não se contaminar. Você estaria fazendo mal para a criança, porque Isso a que eu criança ia precisa perguntar. botar a mão na boca. Ela precisa botar a mão na boca. Faz parte do desenvolvimento normal dela. psicológico, Inclusive, fisiológico. tem gente que, aí já falando de pediatria, né? Tem gente que com 4 meses, a criança começa a botar tudo na boca, fica tirando, aí bota chupeta para a criança não botar a mão na boca. Isso é uma bobagem. A criança precisa explorar o seu corpo e brincar com o seu corpo, e a exploração através da boca é fundamental para ela. Você falou do microbioma, né, das bactérias que estão no intestino, Exatamente, dos micro-organismos que estão no intestino. Vai ela pode... alimentando esse microbioma de forma positiva. É claro que ela pode, eventualmente, tocar num objeto sujo, que possa ter contaminação por parasitas ou por bactérias e adoecer. Mas as próprias bactérias do intestino também, elas servem para combater esses parasitas e essas bactérias. A tendência é ao equilíbrio. É claro que se você tiver uma carga muito grande, você vai acabar adoecendo. Mas existe uma proteção natural também, que é justamente da natureza, né? Muito bacana. Bem legal. Legal. Vamos passar para a próxima zoonose? Então, eu tenho aqui a dipilidiose. Né? Eu queria, Estevam, começar com você explicando o que é. Perfeito. Dipilidiose é um parasita curioso porque ele é uma novidade, né? Até quando eu estava na graduação, não se tratava esse parasita como uma zoonose. Mas quando eu estava na graduação, faz um tempinho, os animais também não ficavam tão próximos da gente. Isso há quanto tempo, mais ou menos? 5 anos. Foi antes do bug do milênio. Faz um tempinho. Faz um tempinho já, um tempinho considerável. Uma coisa interessante da dipilidiose é que não dá para falar desse verme sem falar da pulga. Esse verme é um cestódio, ele precisa da pulga para completar uma fase do seu desenvolvimento, e a outra fase do desenvolvimento ele faz no intestino de cães, gatos e uma série de animais selvagens. Os animais se infectam quando eles ingerem a pulga. E aí dá para entender porque na época não fazia sentido de pensar nisso como uma zoonose, né? Os animais ficavam para fora de casa,
contaminação ambiental, infestação ambiental com as pulgas ficava para fora de casa, era quase impensável de um humano ingerir uma pulga. A partir do momento que os animais ficaram dentro da nossa casa e as pulgas vieram junto com eles, a chance de ingestão da pulga, obviamente de forma acidental, não comam pulgas voluntariamente, ela passou a existir. Claro, num adulto é mais difícil, mas nas crianças, como a sensação de nojo, e o Daniel pode falar um pouco melhor para a gente disso, demora um pouco mais para desenvolver, durante essa fase oral elas podem acabar acidentalmente ingerindo pulgas e desenvolvendo a doença. O grande problema da doença nas crianças é que ela causa uma série de manifestações inespecíficas que vão demorar para ser percebidas. E está ficando cada vez mais frequente. Olha só, Daniel. E como é o diagnóstico da dipiridiose no humano? Exame de fezes, normal. Né? Exame de fezes normal. É que as cápsulas ovígeras de Dipilidium são muito únicas. Ele não bota ovinhos individuais. Na verdade, ele bota um pacote cheio de ovos e eles parecem um super ovo. Mas, na verdade, cada bolinha é um ovo. Esse exame acaba com a dignidade das pessoas, né? Exame difícil de fazer. Difícil de quem faz o exame, porque vai ter que pegar a amostra. É verdade, né? O técnico que processa a criança o exame. É tranquila, é só fazer cocô, não tem problema nenhum. É engraçado que tem uma resistência. Eu já conversei com até meu clínico geral, tem uma resistência às vezes para fazer o exame de fezes, mas que não deveria ter, né? A gente tem que educar ali as pessoas a não ter essa vergonha, esse nojo, né, e tudo mais. E o exame de fezes é fundamental, gente. Inclusive, antigamente, fazia desparasitação, né? Uma vez por ano, se dava remédio para criança, isso é desnecessário também, hoje em dia, a não ser que crianças que moram em condições sanitárias muito ruins, mas crianças de classe média que têm saneamento em casa, que bebem água filtrada, não precisam disso. Agora, exame de fezes rotineiro é fundamental para a gente também detectar infecções de baixo sintoma, a criança está lá um pouquinho chata, né, fica com uma dorzinha de barriga, reclama um pouquinho, o bebê não fala, né? Então é bom fazer. E é muito simples, gente. Na criança pequena vai fazer na fralda, você colhe da fralda. E hoje em dia basta uma colheita. Antigamente fazia MIF, que era um exame que exigia 3 dias de coleta. Hoje em dia é mais simples, faz um exame a fresco, né? A maioria dos parasitoses se detecta, tem exames hoje imunológicos, por exemplo, a giardia e a ameba, que são fáceis de fazer, um pouco mais caros, mas a maioria dos convênios cobre bem. E na criança maior é que às vezes dá um problema, porque ela se recusa a fazer no pinico, ela só quer fazer no vaso dela, que ela está acostumada, e no vaso cai na água. Aí eu sempre digo para a família, coloca um anteparo qualquer no vaso, dentro do vaso, por exemplo, uma tampa de Tupperware, de plástico assim grande, que vai ficar parada ali, coloca um plásticozinho por cima, um papel alumínio, e quando ela fizer, ela não vai nem perceber, ela senta no vaso, faz, aquilo fica parado ali, você colhe dali, depois vira para a água e pronto, né? Você resolve o problema. Bacana. E na sua experiência, muitas crianças que convivem com animais não tratados têm essa doença? Eu tenho pouca experiência com crianças que convivem com animais não tratados. Felizmente, né, a maioria dos animais que hoje em dia convivem conosco são bem tratados. Então é muito raro você ter zoonose a partir de animais domésticos hoje. É uma doença que eu consideraria, na prática clínica diária, rara, né, porque os animais são tratados. Bacana. E aí, o tratamento dos animais, né, pelo que foi dito aqui, tanto a pulga quanto o vermífugo teria a capacidade ali de controlar. Porque se não tiver pulga, o cachorro não pegaria e também não transmitiria para as pessoas. Sim, mas se ele já estiver infectado, não ter a pulga não vai eliminar o parasita. Então é sempre interessante da gente pensar, se o animal tem pulga, eu preciso me preocupar com Dipilidium. Se o animal tem Dipilidium, eu preciso me preocupar com pulga. Ah, mas eu nunca vi pulga no meu cachorro. Pode ser um husky, tipo o Gudão ou a Blunt. A Blunt não pega pulga. O Gouda pega. Ela é mais fina, né? A Blunt, ela fala, sai pulga. E a pulga sai, entendeu? Ela respeita, né? Ela respeita o espaço. Licença, não chega perto. Animais que têm muito subpelo, um subpelo muito denso, a visualização de ectoparasita é muito mais difícil, né? Então a gente tem que ter em mente que pensar na existência desses insetos sobre o animal não depende só da visualização. A gente pode trabalhar com outros indicadores e sempre pensar, obviamente, em manter esse animal
sob acompanhamento veterinário. Zang, você já teve problema com pulga em casa ou não? Não que eu tenha visto, né? Mas até mesmo porque o subpelo deles... Nossa, é muito bem difícil. denso. Muito difícil de ver. Até recentemente a gente estava suspeitando de uma possível alergia e a médica veterinária me perguntou: você notou que a pele dele tá mais vermelha? Eu falei, boa sorte. Tente notar você, porque eu não encontro a pele dele. Nem ele encontra. Entretanto, eu sou muito, muito cuidadoso com a saúde deles, justamente porque eles convivem comigo todo dia, toda hora na minha cama. Então eles ficam protegidos com o NexGard Spectra pelo mês todo. Todos os meses eu renovo, etc. E eu sou muito, muito cuidadoso nessa parte de dar sempre o NexGard Spectra no dia certinho, porque eu quero me garantir, sabe? Seus huskies cantam? O Gudan, sim. O Gudan gosta de cantar e ele aprendeu a uivar somente ao despertar de um som específico. Quando ele era mais jovem, ele aprendeu que quando tocava o som do celular, só aquele som, às 6 da manhã, era o horário dele fazer xixi. E ele aprendeu a uivar. E ele só uiva com o comando sonoro. Só isso. Legal. A Blanche, ela dá uma cantadinha quando a gente chega, ela tá em hiperexcitação assim, ela faz um rau, 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 rau. Mas nada como o som do Gudan cantor. Eu também sou pai de pets, tá? Eu tenho uma mini golden, eu dei sorte porque ela nasceu pequenininha, a gente escolheu ela alinhada porque ela é menor e ela tem um tamanho médio, não é uma golden grande, golden. e é a paixão da casa, né? Chama Ai, Juni, que ela maravilha. está com 7 anos agora. É a nossa grande paixão, meu grande amor. Ela me dá tudo que meus filhos me deram. Meus filhos não eram do tipo que abraçava papai. Ô papai, legal, beleza. Eram mais gatos, assim. Aham, Isso. se E virava a sozinho. Juni, eu chego em casa, ela se derrete, ela chora, ela vem pra... Ela se joga no chão, você passa 5 minutos fora, você volta, ela já acha que você passou uma semana fora, Isso é incrível. chorando. É a coisa mais linda que existe. Bacana. Bom, a gente ainda tem mais, né? Tem mais parasitas para a gente conversar. E um que muita gente conhece como bicho geográfico, né? Pessoas que muitas vezes vão para a praia, jogam beach tênis. Já tá na moda, né? Tá super na moda. E conta pra gente um pouquinho sobre o que é esse bicho geográfico, como que a gente pega e qual que é a doença por trás dele. Tudo começa, obviamente, nos cães e gatos. A gente tem 3 vermes relacionados a essa doença. Ancylostoma brasiliense, que pega tanto cão quanto gato. Ancylostoma caninum, que é um dog person, prefere cães. E Ancylostoma tubeforme, que prefere gatos, ele gosta desse relacionamento mais distante. Mas os dois gostam de gente ou infectam as pessoas? Os 3 podem Os infectar 3 infectam as humanos. pessoas. A infecção humana é autolimitante. Em 10, 15 dias, a gente não vai mais ter problema. O problema é aguentar 10 a 15 dias com o verme na nossa pele, migrando e causando muita coceira, muito incômodo e vermelhidão. Num adulto, ok, a gente consegue sobreviver. Numa criança, vai ter choro, vai ter incômodo, não vai dormir direito à noite, então pode ficar bem sério. E o grande problema não está diretamente no convívio com o cão ou com o gato, mas na verdade quando esses animais usam areia ou outros lugares para evacuar e aquele local se torna contaminado com as larvas do parasita. Por isso as quadras de beach tênis que estão super na moda hoje em dia, né? Mas praias e qualquer outro local que tenha terreno arenoso passa a ser um fator de risco. Agora, essas quadras, elas são muitas vezes cercadas, né? Mesmo assim, elas costumam estar contaminadas ou tem chance de estarem contaminadas? A cerca é interessante porque a gente põe, o cachorro olha e fala, tudo bem, eu vou respeitar. O gato olha, vou continuar usando aquela caixa de areia maravilhosa que está disponível para mim. Aliás, é maravilhosa mesmo. Eles adoram a areia mais fofa e areia, né? Às vezes a caixa de areia em casa não chega nem perto de uma quadra de beach tênis para eles, né? Ele olha para aquela caixinha de areia pequenininha de casa que já está com 2 cocôs lá, ele vai na quadra de beach tênis muito melhor. Ah, com certeza. Eu iria também se eu fosse um gato. E não existe cerca que impeça um gato de passar para algum lugar, né? Não existe nada. E é engraçado, porque quando eu era mais jovem, eu peguei o bicho geográfico justamente brincando em areia de construção, sabe? Que fica na frente das casas, assim. E, nossa, foi uma tristeza que só. Peguei na minha bunda, na minha nádega. E eu era pequeno, né? Eu devo ter dado bastante trabalho pra minha mãe. Eu devia brincar em muita areia contaminada porque eu peguei várias vezes. Várias vezes. E o interessante é que vai formando um mapa mesmo. Às vezes eu ficava curioso para ver que formato
que ia formar ali. Que ia ter. E Daniel, na sua clínica, você encontra esse tipo de parasita? Ah, sim. A larva migras cutânea é uma doença bastante comum, né, de fácil diagnóstico, felizmente, e tratamento relativamente fácil. A gente tinha um vermífugo que meio está fora de mercado, que é o tiabendazol, né? Uhum. Mas existem alternativas hoje e são bastante eficientes e realmente não dá muito trabalho. Pode tratar, inclusive, só localmente, mas é melhor tratar com um tratamento sistêmico, né? Então, apesar desse risco, as crianças devem continuar brincando na areia. A gente não deve impedir uma criança de ir à praia por causa de risco de larva migrans cutânea. Não faz o menor sentido, né? É melhor tratar os animais e tratar as crianças caso elas adoeçam, porque é uma doença de fácil tratamento, de fácil diagnóstico e fácil tratamento. Tá. Isso é ótimo, né? Porque a gente vai falar agora de uma doença que o tratamento ou as consequências podem ser mais graves, né? E aí, Daniel, eu queria começar com você falando um pouquinho ali quais são os riscos da toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é muito, acho que conhecida pela população e principalmente para as grávidas, né? Mas conta um pouquinho quais são os reais riscos. A toxoplasmose adquirida depois do nascimento, ela é uma doença que pode provocar problemas graves, mas ela é relativamente menos grave do que a toxoplasmose congênita. A toxoplasmose congênita pode ser gravíssima, pode levar a aborto espontâneo, pode levar a cegueira, pode levar a deficiência intelectual, uma série de problemas muito graves. E é uma doença relativamente comum, né? Se estima que a maior parte da população já teve contato com a toxoplasmose. Por isso é tão importante o cuidado pré-natal. Desde o início, a grávida precisa saber se ela já teve contato, e mesmo que ela tenha tido contato, isso já lhe confere uma certa imunidade contra a toxoplasmose, mas mesmo assim ela precisa ter cuidado com as formas mais clássicas de transmissão da toxoplasmose, que é através da ingestão de carnes mal cozidas, né, de carnes cruas, qualquer tipo de carne, inclusive, né, de porco, de boi, de carneiro e até frutos do mar, né, contaminados, que o Estevão estavam contando aqui para nós. E também o cuidado com o gado, que é um bicho que realmente é bastante transmissor da toxoplasmose. Então, uma grávida não deve, por exemplo, ser responsabilizada por limpar a caixa de areia de gato. Se for fazer isso, se não tem alternativa, tem que usar luva, tem que tomar cuidado de lavar bem as mãos depois, enfim. É muito importante ter cuidado com o gato em casa. Mas o gato, ele não é o demônio da toxoplasmose, não. É muito mais comum, inclusive, a contaminação por carnes contaminadas. Estou certo? Certíssimo. O grande problema que a gente tem na transmissão de toxoplasmose para humanos hoje é a via hídrica, né, por água contaminada, ou por alimentos. Carne mal passada, carne crua, que não foi congelada previamente, né, aí a gente passa a ter um problema. Quando a carne é congelada, o cisto morre? O congelamento da carne mata os cistos teciduais, inativa os cistos teciduais, desde que menos 20 graus por pelo menos 5 a 7 dias. É o congelamento profilático que dizem? Isso, o congelamento profilático. Ele acaba deixando aquele alimento mais seguro para a gente comer. Mas para a gente fazer esse congelamento, a gente consegue fazer num freezer comum, de menos 20 graus? Essa pergunta é genial, porque a gente consegue desde que não coloque um pernil de porco inteiro no freezer, porque ele nunca vai chegar a ficar frio dentro, né? Então, peças pequenas que a gente tem certeza que a gente vai conseguir tirar todo o calor da peça a ponto de chegar a menos 20. E é importante verificar a potência do seu freezer para ver se vai do chegar motor, nessa, né? se vai chegar nessa temperatura. E não pode ficar abrindo toda hora para tirar aquela cerveja, né, que você colocou. Senão não dá certo. Então, o certo seria até porcionar as carnes em pedaços menores para que seja garantido que ela seja congelada por inteiro. De longe, é a melhor coisa para se fazer. Se ela está porcionada em frações menores, ela vai congelar corretamente. Desse ponto, está seguro. É bem interessante. Agora, eu queria explorar um pouquinho mais quais são as probabilidades de eu pegar a toxoplasmose do meu gato em casa. Em que situações que eu me preocupo e se o gato pode estar transmitindo toxoplasmose por muito tempo, se isso é comum, se não é, e se geralmente a contaminação vem do nosso animal de casa.
Quando a gente conhece o parasita, o patógeno, fica mais fácil para a gente entender onde estão os pontos de risco e a gente para de se preocupar com coisa que não precisa. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que, salvo exceções, os gatos eles vão eliminar o parasita nas suas fezes uma única vez na vida, e geralmente isso acontece nos primeiros meses de vida do gato, porque como é um parasita muito comum, ele vai acabar se infectando ainda quando filhotinho, quando a mãe está ensinando para ele como caçar, né? Nesse caso, ele vai eliminar isso nas fezes dele por um período também muito curto, de cerca de 10 a 2 semanas, né? De 10 a 14 dias, perdão. Nesse caso, então a gente pode pensar que nesse período a gente vai pegar se tiver contato com as fezes. Não necessariamente, porque o oocisto ele precisa de 5 a 7 dias para se tornar infectivo. Se eu limpo a minha caixa de areia todos os dias, não vai ter oocisto infectivo. Quero ter certeza que ela está muito limpa. Eu pego água quente, jogo na caixa de areia, pronto, o que sobrou de oocisto aderido vai ser inativado e eu resolvi isso. Ou seja, o gato, por mais que ele seja fundamental para a cadeia epidemiológica da doença, é fácil da gente evitar a doença no gato. O cão, como o cão pode transmitir toxoplasmose para a gente? Pelas fezes, nunca. Se aparecer alguém falando que tem cachorro eliminando toxoplasma nas fezes, me chama, eu quero ver. Mas muito provável, a gente esquece que cachorro é muito interativo. Cachorro rola quando tá brincando. Cachorro, se a gente sair com o cachorro na pracinha para dar uma volta, ele vai rolar, ele vai brincar. Se o ambiente estiver contaminado, ele pode acabar ficando com aquilo no pelo e a gente também pode ter contato. Então, sempre ter todo o cuidado do mundo. Teve contato, lavou bem a mão, tá sem problema nenhum. Muito bacana. E Zanck, você tem algum cuidado em relação a isso? Você sabe se sua esposa já teve toxoplasmose? Então, ela fez os exames do pré-natal e ela é negativa para toxoplasmose, então ela poderia se contaminar. Inclusive, a gente foi instruído a evitar, né, as carnes cruas, etc., o que elevou muito o mau humor dela durante esse período da gravidez, né? Porque ela era movida por carnes cruas, principalmente sashimi. Agora, você sabia que bebendo água ela pode pegar? Pois é, eu dei uma assustadinha aqui com essa parte Isso da é água. Fiquei bem assustado, porque eu queria saber mais a respeito disso. Porque você imagina que se a água pode transmitir, tudo, quase tudo vai água, tudo é lavado, tudo é. Então você pega uma salada que foi num restaurante, foi lavada, você pega basicamente tudo. Vai, Sucos né? Tudo também, vai. né? Tudo Até o próprio sucos. suco produzido ali na hora pelo restaurante. E aí a pessoa não tem gato, e às vezes pior, se livra do gato, né? Porque alguém falou que não pode. Ter gato, e aí toma uma água contaminada. Agora, Daniel, para você poder tomar uma água tranquilo, sem se preocupar em estar se contaminando, o que você sugere? Um filtro. Um filtro comum já dá água conta? filtrada dá conta de qualquer parasita, um bom filtro. Mesmo um filtro de cerâmica, um filtro desses do tipo purificadores de água. Acho que o maior problema não é nem a água que a gente bebe, é a água que a gente usa para lavar os legumes e folhas e tal. Essa vem com maior risco de contaminação. Eu não sei, na verdade, Estevão, pergunto a você, se o tratamento com cloro da água de torneira ele é o suficiente para matar os oocistos? A qualidade de água brasileira é muito elevada, é muito superior. O processo de tratamento tira praticamente todo o risco. O que a gente vê quando tem veiculação hídrica é a contaminação da água no pós-tratamento. Mas são aquelas situações assim muito ímpares, que teve enxurrada contaminando a água depois do tratamento numa cidade pequena. São coisas pontuais, mas claro, elas acontecem e são um dos maiores surtos que a gente tem registrado no planeta. Do ponto de vista do dia a dia, se a nossa água tem boa procedência, se a gente toma água de boa procedência, o risco vai ser pequeno. A gente não pode esquecer, muitas vezes, que está cada vez mais frequente esporte de aventura, trilha, eu mesmo adoro, e a gente vai na cachoeira e pensa, nossa, que água pura. Não bebam a água da cachoeira. Vocês não sabem o que tem na água da cachoeira. Tem acima da cachoeira. Exatamente. Ela pode estar lavando um monte de coisa. Quem está morando lá em cima da cachoeira. Vão na cachoeira, mas tome água que vem na garrafinha. É mais garantido. Entendi. E se quiser tomar água, Exato. você diminuiria a chance
Usando um filtro, né? Usando um Eliminaria filtro. sem um filtro, Sim. um filtro bom. Sim. Em suma, Levar um a filtro água... pra trilha é uma boa, né? Tá garantido, você toma a água filtrada da cachoeira. Eu acho Isso é sensacional. o melhor dos dois mundos. Não, se você está na alta montanha e você sabe que acima dessa cachoeira não tem nada, né? Pode Faz até ter um sentido. alpinista que tenha feito cocô ali na água, mas é menos provável. Né? Agora, Mas acho que assim, em resumo, a água que a gente lida no dia a dia na nossa casa, ela é segura, porque ela vai ser ou de torneira clorada ou vai ser de um filtro. Né? Agora, surfista, por exemplo, né? Ele pode pegar toxoplasmose enquanto está surfando. É improvável, porque ele vai ter contato só com a água de cima, né, do mar. Então é improvável. Mas vamos supor que ele coma uma ostra crua depois. Aí ele pode. Tem alguns dados que mostram que esses moluscos filtradores, eles podem acumular os oocistos que vêm junto com a água de chuva, e quando a gente come a ostra crua, por exemplo, a gente acaba se infectando. Então, tem relação também com Então, isso. tem algum trabalho que já mostrou que encontraram oocistos nesses animais filtradores? Tem trabalho na costa da Califórnia mostrando a presença disso e vale a pena da gente prestar atenção, porque aqui no Brasil a gente também consome muito esse tipo de alimento. É delicioso. Mas, claro, se você não é de um grupo de risco, pode comer, tem lá o seu problema, mas tudo bem. Se você é de um grupo de risco, uma mulher grávida, soronegativa, por exemplo, é melhor evitar durante esse período de comer uma ostra. Zank, sua mulher vai comer ostra? Não, ostra ela vai acabar passando, viu? Vamos continuar nas coisas mais normais e cozidas. Bom, agora a gente vai passar para uma que todo mundo conhece e pode ser extremamente grave. Zank, você quer chutar qual que é? Deve ser raiva, né? Deve ser Exato. raiva, porque todo mundo fala. Exatamente. De fato, né? Todo mundo passa raiva, né? Alguma vez na vida. Com certeza. E a gente teve um caso, né, recente em São Paulo que deixou muita gente preocupada e alguns outros casos que eu gostaria que o Estevam comentasse um pouquinho aí sobre essa doença e quais são os cuidados. A raiva é uma das doenças mais antigas que a gente tem conhecimento. E boa parte até da cultura pop é influenciada pela raiva. Quando a gente pensa no mito do lobisomem ou dos zumbis, tem relação direta com a transmissão e o próprio comportamento da raiva humana, né? Então, é algo que está bem próximo da gente. E é conhecido há muito tempo. Era para ser algo tranquilo. Mas, na verdade, até hoje é uma doença considerada sem cura, apesar de alguns protocolos que existem. E, basicamente, se você desenvolver os sintomas da raiva, você vai morrer. É uma doença que é muito, muito séria. Por outro lado, se o tratamento praticamente não existe e o desfecho é sempre fatal, é uma doença muito fácil de se prevenir. A gente tem a vacina, não é uma vacina cara, muito pelo contrário, super segura, e fazendo isso a gente consegue evitar. O grande problema, no mundo inteiro, e isso daí boa parte no Brasil, a raiva estava relacionada a cães e gatos, principalmente cães. Tanto que a gente tinha há muito tempo a carrocinha que pegava os cães para abater, e depois tinha a vacinação massiva dos cães que era feita na prefeitura, e de repente acabou, porque na verdade o Brasil erradicou a raiva canina. Nós não temos mais a raiva relacionada a cães no Brasil. O problema é que hoje a raiva está relacionada a animais selvagens, e alguns dos animais selvagens eles estão bem próximos da cidade, como por exemplo os morcegos. Se eu parei de vacinar o cão porque eu achava que não tinha mais o risco, mas ele pegou um morcego que tinha raiva, esse cão pode pegar. Que foi exatamente esse caso aqui de São Paulo, desse cãozinho que acabou se infectando com o vírus, né? Humanos também podem se infectar e justamente por isso a gente precisa ter atenção redobrada. Não é porque acabou o problema da raiva canina que eu não preciso mais de vacinação. Interessante. Infelizmente a gente não consegue ainda vacinar os morcegos, né? Você sabe que eu tenho uma história pessoal com a raiva muito interessante. Eu estava na minha graduação no internato, eu fiz estágio no CTI, o melhor CTI do Rio de Janeiro e tal. E uma vez chegou um paciente gravíssimo, em coma, que vinha com uma história de ter agravado progressivamente o seu quadro neurológico, tendo crises de delírio, agressividade. E ele chegou realmente espumando pela boca, mas assim, ninguém deu muita atenção. Ele chegou em coma, fazendo insuficiência respiratória, a primeira coisa, ele chegou no meu plantão, primeira coisa, bota na mata, entuba, né?
E aí fui eu que entubei esse paciente. E é claro, quando você entuba, né, você abre a boca, você coloca um tubo lá dentro, ele tosse, aquilo vem tudo na cara da gente. E na época a gente mal colocava proteção, não colocava nem óculos, nem máscara, né? A gente não ficava nesse grau de proteção hoje pessoal que a gente tem hoje em dia, né? Especialmente depois da Covid. E aí, tudo ficou bem, tudo passou, ele foi agravando progressivamente, em 2 dias ele morreu, esse paciente. E aí um professor, um dos chefes do CTI, chegou ali, perguntou ali como é que foi a história desse paciente. Vem cá, esse paciente pode ter raiva humana. Aí ninguém tinha pensado nisso, né? Porque era uma coisa praticamente que não se pensava naquela época, já naquela época, era uma coisa muito rara. E aí foi levado para a necrópsia, foi detectado raiva, e eu tive que me vacinar. Se esse professor não tivesse pensado nesse assunto, eu poderia ter sido contaminado com raiva e não estaria aqui conversando com vocês, provavelmente. Que sorte. Então, só um minutinho. Quer dizer que em 2024, raiva é completamente fatal ainda? Ainda. Que horror. E os Percebeu? poucos sobreviventes, e são poucos sobreviventes, eles ficam muito Muito sequelados. sequelados. Então, o ideal mesmo, não pegue raiva. Agora, Vou evitar. agora, eu acho que o que é importante a gente dizer é que se buscar o tratamento imediatamente, você aumenta muito as chances de sobreviver, porque, como o Estevão falou, quando aparecem os sintomas, aí já é um caminho sem volta. Mas antes dos sintomas, tem algumas Tratativas. possibilidades de ganhar essa luta, né? A gente tem a sorte do vírus da raiva ser um vírus muito lento para o seu desenvolvimento. Então é possível a gente fazer a vacinação pós-exposição, que é chamado de profilaxia pós-exposição. Então, mesmo que eu sabidamente tenha sido atacado por um cão raivoso ou um morcego infectado, se eu tomar a vacina depois disso, eu não vou ter o problema. Tem outras vantagens para se fazer além da vacina, mas basicamente é isso. Claro, teve o contato, lavar o local com água e sabão, como a gente aprendia há muito tempo, procurar imediatamente o médico explicando o que aconteceu, e daí todo esse protocolo vai ser seguido. E, Eu enfim, acho que é muito essa importante a gente, desculpe, muito importante a gente notar que, como o Estevão falou, mesmo a raiva canina tendo sido praticamente extinta, a gente tem que tomar esses cuidados. Quando você é mordido por um cão conhecido, o cão vai ficar em observação e tal, mas mesmo um cão conhecido, como é um vírus que migra pelo sistema nervoso, né, quando você é mordido numa área perto do cérebro, na face, por exemplo, na cabeça, no pescoço, ou em áreas muito enervadas, como as mãos, os dedos e a planta dos pés, você tem que começar a vacinação. Não tem alternativa. E especialmente se for um cão desconhecido. Aí é 5 minutos lavando a água com água e sabão, passar um antisséptico e procurar o médico para iniciar. O médico vai determinar se você precisa ser vacinado ou não, se precisa ter soro também. Tem o soro antirrábico, que é feito quando a mordida é muito extensa, especialmente por cão desconhecido. Quando o risco é maior, tem que fazer soro também. Mas é fundamental que a gente, uma vez seja mordido, seja por um cão, seja por um morcego, que você procure o posto médico para ver que tipo de abordagem vai ser necessário. Eu acho que uma dica que a gente pode dar, né, para quem está nos ouvindo, vendo, é que foi mordido por um morcego, foi mordido por um cachorro, procurar, se às vezes é um morcego que está morrendo, você pode pegar esse morcego, né, se tiver condições, com todo o cuidado, e mandar verificar se ele está contaminado, Sim. assim mesmo como um cão. Pegar o telefone da pessoa, se tem um tutor, ou saber onde está aquele cachorro, porque é uma corrida realmente contra o tempo, uma exatamente. doença, né, seríssima. Até Fundamental agora, procurar informações sobre o cachorro que atacou. Uma coisa legal que vale a pena de destacar, é bastante comum lá na nossa cidade, morcego acabar entrando em casa, né? É normal, eles acabam entrando por acidente na maior parte das vezes, mas o que fazer? Fechar o cômodo onde está o morcego, deixar as janelas abertas, ele vai sair sozinho. Se ele não sair, não tocar no morcego com a mão desprotegida em hipótese nenhuma, e de preferência conseguir colocar ele num pote, levar para zoonoses, né? Porque é aí que a gente consegue fazer a vigilância, saber se o vírus está circulando. Bom, todo esse nosso papo mostra como é importante a gente esclarecer algumas questões e desmistificar muita coisa que é dita por aí
e que não está certo. E para isso eu queria, Zanchi, que você fizesse alguma pergunta, alguma coisa que você não sabe se é verdade ou mito. Eu tenho muitas perguntas. Inclusive, Daniel, eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho em casa uma unidade da espécie grávida. A grávida pode conviver com os meus cachorros porque eles ficam juntos o dia todo. Tem algum risco? Olha, riscos sempre tem, mas são riscos mínimos e eu acho que essa convivência ela é muito saudável, ela é muito mais para a zoonose do que para a zoonose, né? Então, o cachorro estando tratado, né, desparasitado, com a sua medicação em dia, o seu tratamento preventivo em dia, eu não diria que há qualquer problema nessa convivência. Eu acho que, claro, a tua mulher deve cuidar da sua própria higiene também, né? Então lavar as mãos com frequência, mas certamente essa convivência ela é segura hoje em dia, por causa justamente dos tratamentos que a gente tem, e muito benéfica. Excelente. Tanto do ponto de vista emocional, já que a grávida tem lá seus arroubos emocionais, ela vai ficar mais calma. Inclusive, um dos benefícios da convivência com bichos para as crianças é que o bicho é um anti-estresse, é um remédio para o estresse. É um diazepamzinho para a criança, porque a infância hoje está submetida a muitas situações estressantes, né? Convívio com os pais mais precário, escolas às vezes muito opressivas, falta de convívio com a natureza, confinamento em casa, excesso de telas, alimentação ruim, alimentação ultraprocessada, tudo isso gera estresse na criança, né? Muitas vezes famílias, às vezes, que brigam, que castigam, e o cachorro, o gatinho, ela é um remédio para esse estresse, e ele reduz o risco da criança de ter os malefícios do estresse, inclusive a evolução lá na frente para doença crônica e alterações no comportamento. Então, para as gestantes também, né, esse anti-estresse é fundamental, e para a saúde do feto, para a saúde da Olivia, que está vindo aí também. Excelente. O que, inclusive, puxa para minha próxima dúvida. A Olivia está quase chegando, minha primeira filha, e com certeza a convivência dela com o Gudan e com a Blanche, meus cachorros, vai ser bastante ali dentro, né? A gente vê contar histórias de criança que tira a comida da boca, dá comida pro cachorro, tira da boca do cachorro e vice-versa, e provavelmente isso possa acontecer na minha casa. Deve ter alguma precaução que eu tenho que tomar em relação a isso? A mesma precaução, né? Da mesma forma que, assim, eu diria que até os 3 primeiros meses de vida não ter contato muito próximo, já que o bebê é mais frágil. Ela pode passar a mão no pelinho, pode ter contato assim, mas não deixar o cachorro lamber o rosto dela, esse tipo de situação, nos primeiros meses de vida. Mas, de novo, uma vez que o cachorro esteja bem tratado, com seus tratamentos preventivos em dia, o contato com o cachorro passa a ser seguro. Então, não vejo o maior problema, não. Também, claro, medidas de higiene simples contra bactérias, você limpar as patinhas dos cachorros quando eles entram em casa, esse tipo de medida higiênica também é importante. E também lavar as mãozinhas do bebê constantemente. Mas, de novo, o bebê põe a mão na boca o tempo todo e é mais fácil a gente cuidar do cachorro do que da mãozinha do bebê. Com certeza. E falando em cuidar do cachorro, o que você sugeriria, né? Quais são os cuidados com o cachorro, especialmente? Acho que o mais importante é a gente sempre fornecer água e alimento de excelente qualidade para o nosso animal, não deixar ele confinado, ter exercício, ter atividade, garantir que ele está podendo se expressar enquanto animal e quer ter ele perto e deve ter ele perto, sempre levar ele para o veterinário, fazer exames periódicos, ter certeza de que a saúde dele está tão boa quanto a sua. Estevam, com a chegada da minha filha, eu também fico me perguntando, né? A minha esposa está fazendo vários exames para se preparar para esse momento. Devo, então, levar o Gudan e a Blanche no médico veterinário para conferir se está tudo bem antes da chegada dela na casa, da chegada da Olivia? Boa pergunta. É interessante. Eles já estão com acompanhamento veterinário, muito provavelmente a saúde deles está em dia, mas é sempre legal. Vamos imaginar que, já que faz o pré-natal e todos os exames ao longo da gestação da esposa, vamos garantir que a saúde da família inteira está em dia, leva no veterinário, é uma preocupação extra que vale a pena. Excelente. Eu tenho uma pergunta para você, Alexandre. Manda ver. Além, é claro, da proteção contra as zoonoses e de estar com o NexGard Spectra em dia, como que eu posso fazer para preparar o Gudan e a Blanche comportamentalmente para a chegada da Olivia?
Olha, é muito. Eu gostei muito do que o Estevam falou, do cachorro poder se expressar, do cachorro poder ser um pouco cachorro. O que acontece, você até falou que a, a sua esposa ela tá muito próxima dos cachorros, e isso é muito comum. Quando a gente vê na psicologia, ela já está tendo os instintos maternos se aflorando, e muitas vezes até um sentimento de culpa, porque sabe que essa relação vai mudar quando chegar a criança. Então, é muito legal pensar ou num passeador, ou em maneiras de garantir que eles vão continuar tendo exercício, continuar tendo uma vida bacana, para você cuidar da saúde psicológica deles também, né? E é muito importante você ensinar algumas coisas que talvez eles não tenham prática, né? De, por exemplo, não pegar uma comida que está de fácil acesso, porque com criança em casa vai começar a ter mais comida, vai ter mais visita, então muitas vezes a gente tem que dar uma melhorada na educação deles. Excelente. Excelente. Estevão, uma pergunta para você que eu fiquei curioso. Esses dias, no fundo da minha casa, eu notei o que parecia ser cocôzinho de rato. E me veio na cabeça a leptospirose. É por contágio de rato, alguma coisa assim? Ela tem relação com o rato, sim. É uma doença causada por uma bactéria que é muito frequente aqui no Brasil. E a gente nota nas áreas urbanas uma sazonalidade muito marcada na época da chuva. O maior número de casos vai ser sempre na época da chuva, porque a enxurrada acaba trazendo essa bactéria para a gente. Nós nos infectamos tendo contato ou com a urina de animais infectados ou com essa água contaminada pela bactéria, né? E quando a gente pensa na nossa casa, um dos principais cuidados é evitar roedor. Roedor só chega perto de casa se tem comida. Então, não deixar a ração exposta sempre, deixar a ração sempre bem fechada, isso daí já ajuda. E no caso dos cães, vacinação anual, para a gente ter certeza que a saúde deles também vai estar em dia. Zanck, é importante a gente também lembrar o seguinte: a maior parte dos casos de leptospirose, como o Estevam falou, que vem pela água, por isso é que nas épocas chuvosas ela é muito frequente, ela vem através das enchentes. Então, quando houver enchente, você for exposto, né, se tiver que voltar para casa com água pelo joelho, ou se inundar a sua casa, né? Hoje em dia é cada vez mais comum com as mudanças climáticas, infelizmente, são eventos extremos, né? Chuvas de grande porte que acabam inundando as casas, os bairros. Então, nesses casos, é muito importante a gente estar atento, porque pessoas que começam com febre, estados gripais, né? Febre, dor de garganta, mal-estar, depois de terem sido expostos, precisam procurar o médico, porque isso pode ser leptospirose. Leptospirose, nos primeiros dias, ela é uma doença banal, parece uma febrezinha besta, mas depois ela pode agravar e ser uma doença muito grave. Então, é importante a gente ter cuidado. Pessoas expostas a enchentes são o maior grupo de risco. O que deu para notar é que enchente é um grande problema aí, né? De várias zoonoses que a gente conversou aí, elas são... A enchente facilita, né? Estevam, eu tenho uma pergunta. Existe a possibilidade, se eu tiver um gato em casa, né, ele é meu, vive dentro da minha casa e tudo mais, e me arranhou, eu posso pegar bartonelose? A chance é muito pequena. Um animal que está bem cuidado, um animal que está livre de pulgas, a gente não vai pegar esse tipo de doença. É uma doença rara, é uma doença pouco frequente. O que a gente tem notado? Essa doença passou a ser mais relevante com a situação que a gente tem hoje daquelas almas maravilhosas que resgatam animais de rua e levam para esses centros de resgate para tentar dar dignidade para a vida deles, né? Essas pessoas acabam ficando mais expostas a arranhaduras ou outros acidentes com esses animais, mas não é o gato necessariamente que está com a bactéria, na verdade ela está na pulga do gato, né? E aí, obviamente, essa pessoa, ao ter contato, pode ter contato com a bartonelose e pode também acabar adquirindo uma outra doença que está cada vez mais frequente, que é a esporotricose. Ela é causada por um fungo e a gente vem notando que áreas onde a doença nunca existiu começaram a aparecer. Então, todo mundo que notou uma ferida esquisita no gato ou que teve um contato e notou um aumento de linfonodos, de gânglios no braço depois do acidente, procura o médico e o veterinário. A gente vai ter que ver a saúde tanto do animal quanto do humano. Foi uma discussão aqui muito enriquecedora e eu gostaria de lembrar todo mundo que o contato com os animais ele é muito
benéfico. Ele tem sido cada vez mais estudado e tem aparecido cada vez mais benefícios. Então, embora a gente tenha falado nesse episódio aqui sobre as zoonoses, né, que estão associadas às coisas ruins, tem muita coisa boa com essa convivência, com essa relação que a gente tem com a natureza e com os nossos animais de estimação. Então, antes de encerrar, eu gostaria de ouvir alguma coisa que te chama atenção sobre esse conceito, sobre essa oportunidade que a gente tem de melhorar a nossa vida com eles. Quando a gente pensa no animal, nunca vai vir associado com algo negativo. A gente sempre tende a olhar para o bicho de uma forma positiva. Quem tem bicho sabe muito bem como ele acaba fazendo com que você se movimente mais, com que você interaja mais. E os benefícios, eles são muitos. Um lado muito interessante que vem sendo valorizado hoje, um dos grandes males da sociedade moderna, em especial em grandes centros urbanos, é a solidão. São as pessoas que não se sentem parte da sociedade. Todo mundo sabe, se você tem um gato, a primeira coisa que você vai fazer quando você encontra uma outra pessoa é mostrar as 38 fotos do seu gato exatamente na mesma posição, mas a luz foi melhorando, né? É uma forma de interação. Os animais, eles são capazes até de fazer com que a gente melhore a nossa interação com outras pessoas. Eles são, de fato, o remédio para o mal do século. Eu acho que é só vantagem, né? Ah, que bacana. E Daniel, e você? O que você Alexandre, diria? Eu sou um apaixonado pela natureza. A minha grande bandeira, na verdade, do meu trabalho desde sempre foi o retorno da criança à natureza e ao brincar. Né? E o que o animal representa? Ele representa a natureza, um pedaço importantíssimo da natureza, e ele representa a brincadeira. A brincadeira é a linguagem essencial da infância, a natureza é o território essencial da infância. Então, a presença do animal na vida da criança, ela é milagrosa, ela traz benefícios incríveis, a gente já falou, assim, para a imunidade, para as alergias, para a movimentação física, para o anti-estresse, para habilidades socioemocionais, para a socialização da criança, para o aprendizado do cuidar, tanta coisa boa que, assim, eu prescrevo natureza nas minhas receitas para as famílias e prescrevo animais. Os pais, não, mas dá muito trabalho. Cuida, Vale a pena. que vale a pena. Vale a pena. E o Estevão lembrou uma coisa muito importante. Os estudos mostram que o animal aumenta a longevidade humana. Olha só que coisa maravilhosa, né? Idosos que têm um animal como companhia, eles vivem mais tempo e vivem melhor, com mais qualidade de vida, né? Eu acho que isso resume a importância do animal no começo e no fim da vida, enfim, ao longo de toda a vida. Maravilha. E para terminar, Zanchi, o que você vai falar para sua mulher sobre esse conceito, assim de chegar em casa? Imagino que você deve estar ansioso. Na verdade, foi muito, muito enriquecedor o papo aqui. Eu estava de aprendiz o tempo todo e olha, eu aprendi muita coisa. E eu vou te dizer, a zoeia está muito mais presente na minha vida e na da minha família do que as zoonoses. Com toda certeza. A gente aproveita muito e o Gudan e a Blanche simplesmente mudaram o meu modus operandi na minha vida. É sensacional. Gente, adorei o bate-papo. Queria agradecer o tempo e a participação de vocês, que com certeza a gente ajudou muitos tutores a se prevenirem e também a curtirem cada vez mais os seus pets. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês três. Eu aprendi um bocado nesse episódio e vivi um pouco aqui a saudade da minha Júnior, da minha filhote também, que é uma alegria na nossa vida. Fiquei muito feliz de participar, muito bom conhecer vocês. Não deixem que uma zoonose venha atrapalhar a relação que vocês podem ter com os animais, muito pelo contrário. Cachorro e gato com a saúde em dia, todo mundo fica feliz. Gente, foi um prazer participar aqui com vocês. É uma aula para mim e essa aula eu tive aqui presencial, mas o resto das aulas do Papo Pet eu vou assistir de casa, hein? Já tô aguardando os próximos episódios sentadinho lá. Espero que você tenha gostado desse episódio e não esqueça de seguir a gente no YouTube, nas plataformas de áudio e se inscrever no Instagram NextGuard Brasil. Até mais. NextGuard Spectra. É bom? Muito. É o único contra sarna, pulgas, carrapatos e até vermes. Você viu, não? Não viu. NextGuard Spectra é proteção completa uma vez por mês.